Olá, mais uma edição do programa Fala Deputado, diretamente pela TVAL e também pela Rádio AL Online. Hoje nós vamos conversar com o deputado Carlos Chiodini, o mais jovem deputado aqui do Parlamento Catarinense, que discute tudo aqui também no plenário da Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigada pela sua presença. E eu já começo conversando sobre a Comissão de Educação e que muitos projetos foram discutidos neste ano. A questão da municipalização do ensino, do IDEB. Na verdade, a Comissão de Educação atuou em todo o Estado com força total em 2011. Foi isso, né, deputada? Justamente isso, Ellen. Além da educação sempre ser um tema pertinente e o tema do momento, e é indiscutível que a educação é a política pública de suma importância e eu não gosto muito de ordenar, mas eu tenho sempre uma visão que a educação é a primeira prioridade para a construção de uma sociedade mais justa. Chegando aqui na Assembleia nessa legislatura, tive a honra, de ser o presidente da Comissão de Educação, o que nos envolveu em diversos assuntos. Esse ano foi um ano de muitas discussões saudáveis, envolvendo os diversos segmentos, propositores, as pessoas envolvidas, servidores. Foi o ano que houve a questão do piso salarial dos professores, foi um assunto muito polêmico, mas superado. Também a questão da discussão da municipalização do ensino fundamental, que ainda está em foco. Estivemos percorrendo todo o estado de Santa Catarina, ainda faltam algumas reuniões discutindo esse tema. É um tema de suma importância, é um tema que remete ao cidadão catarinense, às pessoas envolvidas na educação, a responsabilidade do ensino fundamental e também a qualidade e o modo ou o marco regulatório que isso pode ser feito. Existem opiniões diversas. Ainda gera uma polêmica, né, deputado? É evidente. Alguns concordam, todas as mudanças na vida da gente geram divergências. Mas esse é um tema que tem que ser encarado, seja por um lado ou por outro. Eu sou defensor da municipalização, sempre fui, entendo que o que é feito no município é feito melhor, é feito com mais proximidade da população. Eles estão mais perto, A sociedade pode chegar lá no prefeito e falar, prefeito, a nossa escola não está bem, precisamos melhorar e dar uma sugestão de uma forma mais direta. Acho que essa interação tem que haver de forma mais acentuada no poder público. Então, foi um ano de muita discussão, muito proveitoso. Além desses temas, discutimos tantos outros temas, a difusão do ensino à distância, foi tema recente agora, motivo de uma audiência pública. Também a questão de expansão do ensino público superior, que em Santa Catarina ainda é pouco. Santa Catarina conta agora com 2 universidades federais e apenas uma universidade estadual, enquanto há necessidade visível da expansão da UDESC e também das universidades federais no estado de Santa Catarina. Então são temas que nós estamos levantando essa bandeira. E principalmente, ainda quando fala do momento da vida das pessoas, quando você conclui o ensino médio, já está lá com 17, 18 anos, praticamente virando adulto. Hoje, a maioria das regiões de Santa Catarina vive um momento de pleno emprego. Todo mundo tem emprego e as empresas, o setor produtivo precisa contratar mais gente. Só que também não contrata a pessoa que não tem qualificação ou nenhuma formação ou conhecimento. Então eu sou um entusiasta, propagador, apoiador da expansão do ensino profissionalizante junto ao ensino médio. Para que o nosso jovem saia da escola já com uma perspectiva de emprego no momento talvez mais delicado da sua vida. Onde ele vai formar a sua personalidade, logo mais uma família, conforme for o desejo de cada um. Então, são temas de suma importância que nós estamos discutimos muito em 2011 e vamos aprofundar essa discussão em 2012. Em 2011 ainda debatida a questão do IDEB aqui no estado, né, deputado? O senhor também participou dessa discussão, né? Justamente, a gente fez um pronunciamento sobre as notas, tanto do IDEB quanto do Enem. São exames importantes que dão para a sociedade uma noção da avaliação das escolas. Da qualidade, de cada escola. Das escolas. Então, até isso motivou um projeto de lei de minha autoria para a gente colocar na frente das escolas públicas no estado de Santa Catarina e também privadas uma placa de 1 metro quadrado com a nota
que a escola tirou no IDEB. Isso é uma sugestão do economista graduado em educação, Gustavo Schopp, e que estamos tentando, participando do movimento que isso seja no Brasil todo. Certo. Por quê? Você leva o seu filho na escola, todos nós, chegamos lá, ele entra e a gente não sabe a avaliação da escola. E se a gente souber, isso for publicado mais, tiver mais divulgação, a comunidade escolar, as pessoas envolvidas, a sociedade, que direta ou indiretamente todo mundo tem a ver com educação, pode ajudar a melhorar os índices. Deputado, falando em projeto, tem um outro projeto seu, de sua autoria, tramitando aqui na casa, que trata da questão da preservação do patrimônio histórico. Para quem está em casa, o que esse projeto, na verdade, visa, deputado? É um projeto que cria um programa de preservação ou também de fomento como é que eu poderia dizer, a reconstrução e também a melhoria desse patrimônio. O que acontece hoje? Você tem uma casa que é tombada pelo patrimônio histórico, seja municipal, estadual ou também pelo IFAM. Ela está lá depredada, precisa de restauração e o poder público estadual não existe nenhum programa consolidado de incentivo ao proprietário, seja o proprietário público ou privado, pessoa física ou jurídica. Então a gente fez uma sugestão por meio de projeto de lei que está em diligência na Secretaria de Estado do Esporte, Cultura e Lazer e conta com o apoio do secretário César Júnior, no intuito de destinar uma parte dos recursos do Fundo Cultural para um programa público por meio de edital, onde serão várias faixas de valores que vai incentivar o seu João, lá do interior de Santa Catarina, que tem uma casa hoje ou de qualquer cidade, que tem uma casa que está abandonada, necessita de restauração, muitas vezes gerando um problema até de segurança, com usuários de droga, refúgio de bandidos. De manter, então, eu entendo, além de embelezar a cidade, preservar a nossa história, fomenta essa cultura nas pessoas e também a importância desse tema. O senhor acha que aqui na casa passa tranquilo o projeto? Imagino que sim, é um projeto que necessita a construção junto ao Executivo. Certo. Não é de simples origem legislativa, mas nós estamos trabalhando nesse intuito para que seja aprovado. Deputado, o senhor que é da região norte de Santa Catarina tem um problema grave dessa região, na verdade são vários na questão de infraestrutura no estado de Santa Catarina hoje, questão de aeroportos, portos, mas especialmente de rodovias. Na questão da BR-280, o senhor tem trabalhado junto, promovendo a questão da duplicação, da efetiva obra de duplicação? Evidente. Não tem quem não trabalhe, a favor. Quando a gente entra na questão da infraestrutura, não existe dúvida alguma que esse é o grande problema brasileiro. A infraestrutura cresce muito pouco no Brasil. O Brasil investe 2% a 3% do PIB em infraestrutura, enquanto os nossos países do BRIC, que junto ao Brasil, Índia, Rússia, China, chegam a 14%, 13%. Países aqui da nossa América Latina, não vamos longe, a Colômbia, o Panamá, em torno de 5%, 6%. Então, isso acontece que o Brasil está ficando para trás. E se o Brasil hoje vive um momento de crescimento, Santa Catarina ainda mais. Santa Catarina e a região norte de Santa Catarina, consequentemente. Nós crescemos mais que a China. Da nossa região norte de Santa Catarina, que é a região qual eu represento, onde eu moro, nasci e defendo, como todo o estado, está a 700 quilômetros de 80% do PIB brasileiro. Então, precisa ter necessidade de escoação, a gente precisa melhorar os nossos portos, ampliar os nossos aeroportos em todo o estado, as nossas rodovias. Existem batalhas, podemos dizer assim, decanas, pela conclusão da duplicação da BR-101 Sul, pela duplicação da BR-470 e especificamente no norte de Santa Catarina, pela duplicação da BR-280 do trecho que está previsto, que é do quilômetro zero no Porto de São Francisco do Sul até o contorno de Jaraguá do Sul, o que vai proporcionar a esse corredor de exportação muito mais agilidade, segurança e produtividade. E o senhor acredita que com a pressão catarinense essa obra evolua, esse processo evolua? Acredito, já estivemos uma vez com o ministro, estamos indo
mais uma vez agora. Estão voltando. E vamos ir até que saia. Lotar realmente... as salas, cobrar. É um pedido justo, é um pedido que a nossa sociedade e todas as rodovias federais aqui em Santa Catarina já pagou em impostos essas melhorias há muito tempo. Há muito tempo. Então tem que ter esse sentimento de prioridade para o Estado de Santa Catarina. Deputado, antes de encerrar o programa, o senhor é o mais jovem parlamentar aqui do Estado de Santa Catarina, da Assembleia Legislativa do Estado. E esse ano de 2011 foi praticamente o seu primeiro ano, porque na verdade o senhor atuou aqui já 9 meses na legislatura anterior, mas como suplente, né? Então, um ano de mais experiência, de mais atuação. Como que o senhor vê no final deste ano, no primeiro ano de mandato efetivo, a atuação da Assembleia Legislativa, as discussões? O senhor analisa como positiva toda a discussão que aconteceu aqui, como questão da Casam, magistério, a própria questão da transparência da casa, dos outros poderes. O senhor com um olhar mais jovem aqui, né? Menos experiente de vida, mas porém experiente aqui na casa já, né? Como que o senhor vê? O senhor analisa como positivo para o Estado de Santa Catarina? Concordo com a sua colocação. Entendo que a Assembleia Legislativa é uma casa de discussão, de construção e também de participação popular. São inúmeras audiências públicas, sessões, a interatividade que se gera pela TVA, pela Rádio Alesc, pelo site da Assembleia, o momento da transparência que a gente vê hoje como uma tendência que não pode se restringir à Assembleia, tem que partir para todos os poderes e também para as prefeituras, para o governo federal. Entendo que é um processo irreversível da nossa sociedade e entendo também, tenho plena convicção, que o povo catarinense tem que se orgulhar da Assembleia Legislativa que tem, porque aqui se discute temas sempre pensando no bem das pessoas. E isso eu tenho a plena consciência. No momento que eu fiquei aqui 9 meses na outra legislatura, foi o suficiente para conhecer a rotina da casa, né? Conhecer o trâmite dos trabalhos, do projeto e tudo mais, para que nesse mandato a gente já iniciasse na quinta marcha, podemos dizer assim. Na execução, né? Podemos dizer assim, e buscando, reivindicando né, uma área dos interesses. E também, quando a discussão é ampla, que envolve, você citou aqui, vamos dar o exemplo da Casam, que envolve praticamente toda Santa Catarina, com exceção dos municípios que tem o sistema municipal, mas é um patrimônio de todos os catarinenses, é uma empresa pública. Também nós discutimos e vejo isso como salutar para o processo democrático e para todo o Estado catarinense e, consequentemente, para todas as pessoas que aqui vivem. Deputado, muito obrigada pela sua presença, obrigada por participar aqui do programa Fala Deputado e volte sempre que desejar. Obrigado, Suelen, é um prazer e desejo voltar várias vezes, porque esse programa é importante e se propaga e informa o nosso trabalho aos cidadãos de Santa Catarina por meio da TVA. Então tá, deputado, muito obrigado. Aqui no Fala Deputado, como o deputado disse, você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho de cada parlamentar catarinense. Outras edições do programa ainda no site da Assembleia Legislativa, no portal TVA. Continue acompanhando a nossa programação.